Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, na live de hoje, o tema da live é copos ou canecas de garrafa de vidro. O que vale mais a pena? Por um acaso você, faz copos de garrafa de vidro como esse daqui, ó. Não sei se você sabe, mas dá para ganhar um dinheiro fazendo copos como esse daqui, utilizando a garrafa de vidro. Às vezes a gente acha que não dá para ganhar dinheiro fazendo copos. No decorrer da live vocês vão entender tudo que a gente quer dizer com tudo isso aqui, mas segura aí e pensa nessa questão. Às vezes a gente acha que não dá para ganhar dinheiro fazendo copos, mas será que realmente não dá? É sobre isso que a gente vai falar. E também vamos falar o que vale mais a pena. Esses dias a gente foi viajar, visitar um pessoal e nossa família, a minha família, e quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eles falaram é: Gisele, você trouxe copo de garrafa? Eu falei: não, porque nossa, eu pensei, tanta coisa que eles podiam pedir, que a gente faz com a garrafa de vidro, e eles querem logo um copo de garrafa, que é uma coisa que a gente não faz praticamente aqui no nosso ateliê, né? Mas, sim, gente, dá para ganhar um pouco de dinheiro fazendo copos. Mas agora a gente quer fazer um comparativo entre copos de garrafa de vidro e canecas. Por que a gente teve essa ideia de fazer essa live falando de copos e caneca? Porque só pelo fato de você colocar uma alça aqui no copo, ela já vai virar uma caneca. E só por causa disso, você pode dobrar o valor do copo, né, Evandro? Uhum. Então, por exemplo, se você vende um copo, eu não sei quanto o pessoal vende aí um copo de garrafa como esse daqui, mas digamos que você venda por uns 15 reais. Vamos supor aqui que um desses daqui você vai vender copo, né? Copo. Por uns 15, 20 reais. Assim, o preço pode variar, dependendo, eu posso até entrar na questão do preço depois, mas o preço pode variar de acordo com cada garrafa. Mas vamos supor aqui, pegando essa daqui como exemplo, uns 20 reais. 20 reais? Uns 20 reais um copinho desse. Então, por exemplo, um copo dessa garrafa aqui, que é uma vodka, geralmente às vezes a pessoa também cobra pela marca da garrafa. Então, por exemplo, se for uma garrafa mais difícil de ser encontrada, às vezes a pessoa cobra mais. Então, por exemplo, se fosse uma garrafa de cerveja, por exemplo, da Heineken, que é uma marca que a gente acha hoje em dia em qualquer lugar, que vira uma marca meio que... Qualquer pracinha você encontra Tipo, essas ficou uma garrafas marca meio... Tipo, fala uma cerveja bem... bem... Bom, enfim. Skol. Skol? Não, Não sei se falou enfim, uma marca bem... como virou uma marca meio que todo mundo usa, então assim, a garrafa de Heineken é fácil de ser encontrada. Então, às vezes, a pessoa vende um copo também, o valor do copo varia de acordo com a marca da bebida. Então, por exemplo, essa aqui já é mais difícil de ser encontrada. Então, por exemplo, digamos que a da Heineken eu vou vender por 15 reais e a dessa aqui eu vou vender por 20. Então, varia muito. Mas tá, você pode vender um copo desse por 20 reais. Só de você colocar uma alça aqui nesse copo, que ele vai virar uma caneca, você pode mais que dobrar o valor desse copo. Então, ele vai virar uma caneca e você pode vender por aproximadamente 45, 50 reais. Pelo menos é esse o preço que a gente viu aí na internet, a gente deu uma pesquisada. O pessoal vende caneca por esse valor, 45 ou 50 reais. Vale a pena? Vale, porque, por exemplo, quanto que você vai pagar numa garrafa, Evandro? Por exemplo, digamos que você tenha que comprar a garrafa porque você tem uma encomenda muito grande de garrafa. Você tem que comprar a garrafa, você não tem ela de graça. Digamos que você vai pagar quanto? R$1? Aí depende muito da garrafa. Tá, mas em média. Em média vai. Vocês estão vendo, né, gente? Que não ajuda no meu pensamento. Em média você vai pagar, sei lá, vamos chutar aqui vou falar aqui uma garrafa simples, Tá. R$2. R$2? R$1 na garrafa estilo de 51, vai. R$1? R$1. Digamos que você vai comprar a garrafa, gente. Se tiver que Se tiver que comprar. Então, você pagou, digamos que R$1 na garrafa.
Só o fato de você cortar aqui, rapidinho você corta, você não vai demorar 20 minutos para fazer um copo desse aqui. Não. Bem menos, né? Então, quer dizer, se você vender por 15 reais, você vai ter quantos? 13, vou chutar baixo, 13 reais de lucro num copo feito de garrafa. Numa caneca, você vai ter... A caneca você vai pagar na alça mais ou menos uns 5 reais. Vai ter o trabalho do furo, a caneca você vai pagar mais. Tem o trabalho do furo, pode ser que quebre um pouco de garrafa. Você vai ter um custo aí para fazer uma caneca aproximado de 10 reais. Então, 10 reais, se você vender a caneca a 50 reais, mesmo assim você vai ter de lucro, você vai ganhar 40 reais. Mesmo assim, vale a pena, né, Wanda? Uhum. Porque, afinal, né, é pouco trabalho para você ter um lucro bom fazendo canecas. Caneca é uma coisa que a gente não faz, nem copo nem caneca, mas esses dias a gente recebeu um pedido de orçamento para o pessoal, que o pessoal quer dar de presente para alguma coisa, de algum lugar, aí eles querem dar caneca. E aí a gente foi atrás para ver valores e tudo mais, porque dependendo da quantidade, se for uma quantidade muito grande, vale a pena. Aí a gente faz. Daí a gente faz, né? No caso, é uma quantidade grande, eles querem, acho que é 300 canecas. Então, vale super a pena. Vale super a pena. Vale bastante a Então, pena. a gente vai fazer, é óbvio, né? Porque a gente também, essa empresa é uma empresa que sempre pede produtos, coisas com a gente. Então, a gente, mesmo que a gente não fizesse, a gente ia fazer um esforço para fazer, para não deixar a empresa na mão. Mas, gente, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Então, você percebeu que você fazendo ou copo ou caneca, você vai ter um lucro razoável que dá para você começar? Agora, eu quero te chamar a atenção para o seguinte. Essa peça aqui, o pessoal que... dá para você erguer a peça? Por favor. O pessoal que acompanha nosso canal, a gente já mostrou essa peça aqui. Então, para fazer essa peça aqui, foi quantas garrafas? Foi... Eu não lembro se foi 11 ou 12. O que é só que segura na peça? 11 ou 12. Garrafa? Isso. Da Heineken? Foi da Heineken. Não, foi long neckzinha da Heineken. Então... Não, foi de vinho. De vinho? A long neck foi um vídeo que foi hoje. Então, gente, ó, pra fazer essa peça aqui, uma peça de decoração, acho que dá pra vocês verem, principalmente o pessoal que tá no YouTube, é uma peça grande. Então, pra fazer essa peça aqui, a gente gastou em média 11 garrafas. E é óbvio que a gente, nessa peça, a gente não utilizou o fundo, então tem par, nem o fundo, nem o gargalo, nem o bico. Então, assim, a gente só utilizou o corpo, né? Como é que chama? Corpo. O corpo. Então, com o restante do vidro que sobrar, dá pra você fazer outra peça. Mas, pra fazer uma peça dessa aqui, como eu disse, a gente gastou 11 garrafas. E digamos que, por exemplo, digamos que eu não tenha tudo, mas eu vou ter. Mas só para vocês entenderem onde que eu quero chegar. Digamos que eu tenha que comprar a garrafa, porque eu tenho uma encomenda muito grande e eu não tô tendo garrafa suficiente para fazer uma peça dessa daqui. Então, você vai gastar mais ou menos, digamos que 11 reais com garrafa, se você for comprar. Com o molde, vai gastar quanto? É muito cálculo, minha cabeça já tá pifando. Deixa eu ver. No molde, você vai gastar... 10 reais. Em média, 10 reais. 10 reais mais ou menos no molde. Tá vendo, né? Não sei se tem as mulheres me assistindo aí. A gente, mulher, a gente pensa muito rápido, ó. O homem, eu tô falando um negócio aqui, ele tá pensando, tá aquelas maquininhas assim, processando. Já posso colocar a peça ali? Não, continua segurando aí, fazendo favor. Então, se você, digamos que você vai gastar aqui, faz academia pra quê? Pra segurar peso, pode segurar aí. Então, Nelly, tô falando com a Lindalva, que ela falou que não está aguentando a peça. Aguenta sim, quem faz academia pega peso. Enfim, gente, para fazer essa peça aqui, você vai gastar em torno de 21 reais. E de quanto tempo de trabalho? Aí de trabalho vai gastar, sei lá, umas 8 horas, se fosse pegar direto. Umas 8 horas de trabalho, gente. Então, e sabe, 8 horas de trabalho, 21 reais mais ou menos de... Coloca aqui que você está tirando minha concentração, vai.
Gente, a peça nem é tão pesada assim, ele que tá melindroso. É a posição da peça que é ruim de segurar, mas enfim. Então, você vai gastar mais ou menos R$ 21 e 8 horas de trabalho. E, gente, uma peça aqui, dessa aqui, você pode vender mais ou menos de 600 a 800 reais para vender barato, tá, gente? Se você não acredita que 800 reais é barato numa peça dessa aqui, dá uma visitada em lojas de decoração. É óbvio que você não vai visitar qualquer loja, não vai nessas lojinhas de bairro que tem qualquer coisa que não tem uma peça dessa daqui. Mas só para você fazer uma média, você vai ver que uma peça dessa aqui, sendo vendida por 600 a 800 reais, é barata. Então, o que você prefere? Você prefere vender copo, igual esse aqui que você vai vender por, sei lá, 10 reais, 15 reais, ou uma única peça que você vai vender por 600, de 600 a 800 reais. Então, por isso que a gente sempre fala, meu, você quer começar? Começa fazendo copo, fazendo caneca, para você juntar um dinheiro, para você investir no seu empreendimento. Porque aí, gente, uma peça dessa aqui, um dia de trabalho, um dia e meio mais ou menos de trabalho, você já fatura 600 a 800 reais com uma peça. E olha que essa peça aqui não tem pigmento, né, Wanda? É uma peça simples de fazer. E tipo, meu, você ganha 2 dias de trabalho 600 a 800 reais utilizando a garrafa de vidro, né, Wanda? Uhum. Pode continuar. Quer falar alguma coisa? Não, por enquanto não. Pode- Não, mas você já finalizou da questão dos copos. Eu vou fazer aqui o advogado do diabo, posso? Questão aos copos. Assim, ó, eu vou falar aqui vou tentar defender aqui a tese dos copos, questão a valores, não que eles vão valer mais que uma peça dessa ou um colar como esse daqui, um pingente como esse daqui. A questão do valor dos copos, eles podem variar para mais ou para menos dependendo da garrafa que você utiliza, do rótulo que tem na garrafa, a marca, e da dificuldade de se criar aquele copo. Então, por exemplo, copos feitos com garrafas redondas, simples, tendem a ser bem mais barato, como por exemplo o copo da Heineken, tende a ser bem mais barato do que um copo redondo dessa garrafa aqui que a gente mostrou. Por quê? Essa garrafa aqui é mais difícil de se encontrar, então o preço aumenta. Se pegar como, por exemplo, pega essa garrafinha aqui. Se pegar como, por exemplo, essa bebida aqui, gordo, enfim, essa bebida aqui, ela é uma bebida difícil, teoricamente, aqui em São Paulo, na região onde a gente mora, é uma bebida um pouco mais difícil de se encontrar. E além do rótulo que chama atenção e dos detalhes na garrafa, ela também não é totalmente redonda, ela é meio oval e tem uma parte reta. Ou seja, essa garrafa aqui é mais difícil de ser cortada do que uma garrafa redonda. Assim como a garrafa de Jack Daniels, por causa das bordas quadradas dela, é mais difícil de cortar do que essa garrafa aqui. Então, a dificuldade na criação da peça, no caso, tanto a peça em infuse, quanto a criação do próprio copo e ou caneca, ela deixa também o preço mais alto. Então, caso, e aqui eu entro aqui onde a gente está querendo chegar, caso você queira iniciar queira começar a fazer trabalhos em vidrofusão e não tem dinheiro para investir em equipamentos como forno, por exemplo, ou até mesmo a própria mufla, é interessante que, caso você realmente queira, você comece pelo menos com criação de copos ou canecas. Pensa nisso que eu falei, questão ao valor, quanto mais rara for a garrafa, maior tende a ser o valor que você pode vender aquele copo ou caneca, junta um dinheiro e aí sim você investe nos equipamentos que você precisa para criar uma peça um pouco maior. E só pra gente concluir essa questão, e fora que assim, gente, por exemplo, para você ganhar um bom dinheiro fazendo canecas ou copos, você precisa que o cliente ele compre em uma certa quantidade, né? Dependendo da situação. Porque, por exemplo, você vende uma caneca por dia ou um copo por dia, não vai dar um lucro bastante bom, né? Para você conseguir sobreviver. Por exemplo, a gente, nessa situação que a gente está, que o cliente pediu um orçamento, a gente só vai abrir uma exceção, né? Se a gente fechar,
porque é uma grande quantidade de canecas, senão não vale a pena. Não vale a pena ficar vendendo 1 ou 2 garrafas por dia, né? Cortadas. Então, tem que pensar e colocar na ponta do lápis tudo isso daí, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que querem começar, mas não tem dinheiro para investir. Então, a gente veio trazer essa opção porque acho que quando a pessoa realmente quer, ela tem que traçar um plano, um objetivo, como é que vai fazer, por exemplo, para comprar uma mufla ou um forno. Então, essa é uma opção, né? De um copo simples para uma caneca, dá um salto no valor que você pode vender. Então, vale a pena, se você quer fazer esse tipo de objeto para juntar um pouco de dinheiro para comprar o seu forno ou a sua mufla. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer? Acho que eu fui bem rápida e veloz no assunto de hoje. Pronto. Pessoal, lembrando que assim como nos outros dias, se durante a explicação aqui vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar aí no chat aí que a gente vai procurar responder. Por enquanto, aparentemente não tem nenhuma. A Lindalva tá rindo aqui, eu acredito que é de mim. Mas sobe para ver, parece que. Eita. Gente, alguém tem alguma dúvida com relação a isso que a gente está falando? Tem alguém que trabalha com isso, que já faz copos ou caneca para vender? Se quiser dar um feedback aqui pra gente. Bom, essa peça ali você colocou ali, você ia falar sobre ela. A gente preparou aqui a mesa, fez todo um esqueminha bonitinho aqui na mesa. É que eu perdi a concentração, toda a liga de raciocínio que eu tava. Mas eu trouxe essa peça aqui também para mostrar, gente. Que ó, essa pra gente fazer um comparativo de valores, por exemplo, se você for fazer uma caneca ou um copo, ou fazer uma peça dessa aqui. Essa peça aqui, gente, é uma peça incrível, foi feita com a garrafa de vinho. E uma peça dessa aqui você pode vender também por uns R$ 600. Porque é uma peça, embora ela seja menor do que esse centro de mesa aqui, ela tem processos diferentes para você chegar nesse ponto aqui. E o processo é bem bacana de fazer e ao mesmo tempo você tem que saber exatamente o que você está fazendo, porque um segundo, acho que poucos minutos, se você não fizer o processo correto, a peça não vai dar certo. Ou seja, você vai perder todo o trabalho que você teve. Você tem mais ou menos 60 segundos de percepção, de time, para você conseguir tirar a peça nesse formato aqui. Caso passe desse tempo, você acaba perdendo o seu trabalho. Então, assim, é o que a gente está falando aqui. O valor da peça também pode ser determinado de acordo com a dificuldade ou facilidade em se criar ela. Por exemplo, no caso dessa peça aqui, como eu tenho um certo tempo de percepção, o risco de eu perder essa peça é um pouco maior do que, por exemplo, um pingente, que é reto. Então eu tenho que prestar bem atenção, saber muito bem, conhecer bem a minha matéria-prima e o meu forno, para que na hora que a minha peça adquirir o formato desejado, no caso esse daqui, eu fazer a queda de temperatura, fazer o processo de resfriamento já do vidro, fazendo com que a peça já congele nesse formato aqui. Caso contrário, a lei da gravidade vai agir e aí eu vou perder meu trabalho. E por consequência, o tempo que eu gastei na queima, o tempo que eu gastei anterior de preparo da garrafa e o tempo que eu gastei anterior no recolhimento da garrafa. Então, basicamente, isso também é a questão, né? Em resumo aqui, a questão da dificuldade na criação de determinadas peças pode justificar um precinho um pouco maior. E não tem nada a ver o tamanho da peça com o valor, tá, gente? Tem até um ditado que o pessoal fala que os melhores perfumes estão nos pequenos frascos, né? Negócio assim. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, não é porque essa peça é menor do que essa outra aqui que ela vai valer menos. Não, tá? Então depende do processo, de como foi feito e tudo mais, tá?
Então, ou poderia ser uma peça menor ainda e ser o valor de uma peça grande. Então, não tem nada a ver essa questão de tamanho, tá? Para fazer uma peça dessa daqui, acho que vamos responder a pergunta ali do Fernando. Ó, o Fernando aqui no YouTube tá perguntando, tá falando, no caso, essas peças entrelaçadas são mais trabalhosas e valorizadas. Porém, é necessário ter um forno. Você quer falar? Pode falar. No caso, Fernando, sim. E essa peça, esse tipo aqui de peça, dá mais trabalho porque você necessita de um cuidado maior na hora de escolher a matéria-prima, na hora de calcular os tempos e no caso dessa peça aqui que a gente estava segurando em específico, ver certinho o tempo, como eu expliquei anteriormente, para que os 60 segundos de percepção de tempo que você tem até a peça adquirir o formato não seja ultrapassado. Se ultrapassar, a peça provavelmente as tirinhas de vidro provavelmente elas vão esticar muito e aí você vai acabar perdendo a peça. Não necessariamente que a peça, esse aqui é o tipo de peça mais difícil de se criar nessa área utilizando a garrafa. Não, tem peças que são menores e são mais complicadas de se fazer. No caso, essa peça aqui, ela é difícil? Claro que é, mas não é a mais complicada. E sim, questão a valor, ela é bem valorizada justamente por causa disso, porque é uma peça, assim como qualquer outra que é feita à mão, é uma peça única, criada à mão e pensa só, uma peça dessa daqui é porque a nossa iluminação não ajuda. Mas uma peça dessa com uma boa iluminação, como aquelas de loja que a Gia acabou de explicar, cara, ela fica o bicho. O segredo, pessoal, se vocês estão imersos nesse universo ou pretendem entrar, quando vocês forem fazer alguma exposição, o segredo para as suas peças chamarem a atenção vai estar lá na iluminação. Isso além da qualidade, supondo aqui que você vai fabricar coisas de qualidade também. Mas o segredo para chamar a atenção do público vai estar na iluminação. Porque é a iluminação que vai fazer a sua peça chamar a atenção de longe. E a gente sabe por experiência própria. Não, a iluminação é um dos fatores, né? Mas tem outras coisas, por exemplo, o expositor, onde você vai expor, o expositor tem outros detalhes, mas a iluminação é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, porque às vezes uma peça linda acaba ficando feia se você não colocar a iluminação certa ou se você não expor a peça corretamente, e aí não fica legal. Agora, com relação ao forno, Fernando, sim, para fazer uma peça dessa daqui, ou uma peça dessa daqui, que é a maior que o Evandro estava tentando segurando, vai precisar sim de forno, tá? Por isso que eu não sei se você já trabalha com isso ou não, Fernando, mas assim, às vezes as pessoas, vou ser bem sincera, às vezes a pessoa, ela compra o forno antes de saber o que ela quer fazer. E aí ela comprou o forno e não sabe manusear o forno. E aí, tipo assim, ela fica fazendo experimentos. Vai dar certo? Vai. Só que você tem que entender, se você tá aprendendo sozinho, né, ou sozinha, e fazendo experimentos, você nunca sabe o tempo certo que você vai conseguir fazer, por exemplo, uma peça dessa aqui. Principalmente se você estiver fazendo sozinho, né, ou sozinha. Então, assim, às vezes a pessoa compra o forno antes de saber o que ela quer fazer, com o que ela quer trabalhar, ou compra o forno, não compra o curso, acha que é só colocar o vidro lá dentro e a peça vai ficar linda e maravilhosa como essa daqui. Não é assim, gente, que funciona. Então não adianta nada você investir um valor alto num forno, porque é caro um forno, né? Para uns é caro, para uns é barato, mas é um valor relativamente, né? Para a grande maioria é um valor alto. Então, não adianta nada você fazer esse investimento, sabe? E não comprar um curso, por exemplo, ou não investir num curso, ou ficar lá fazendo teste, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, e outra coisa, gente, antes de você comprar seu forno, não sei, Fernando, se você já tem o forno ou não, mas se você for adquirir o forno, pensa o que você quer fazer, que tipo de peça você quer fazer. Você quer trabalhar com peça de decoração? Você quer trabalhar com bijuteria?
acessórios, você quer trabalhar com painéis, você quer Cuba. trabalhar com o quê? Com Cuba, que o pessoal gosta bastante de Cuba. Mercado de Cuba, enfim. Com o que você quer trabalhar? Por que eu tô falando isso? Ah, Gisele, eu quero trabalhar com bijuteria. Ah, beleza, então eu vou comprar um forno pequeno porque eu quero só trabalhar com bijuteria. Mas pensa assim, gente, que oportunidades vão surgir. Mas e se de repente eu quiser fazer uma peça não muito grande, uma peça desse tamanho aqui, que num forno pequeno dá para fazer? Por que eu vou comprar um forno só pensando na bijuteria? Então tenta pensar além quando você for investir num forno. Pensa assim, mesmo que você for fazer bijuteria, pensa um forno um pouquinho maior, porque para você também fazer alguma pecinha de decoração ou brindes, porque a oportunidade vai surgir. Então, pensa nisso antes de adquirir um forno, tá? Experiência própria, a gente já vi pessoas que compram forno, já falei várias vezes, né? Inclusive um dos fornos que a gente tem, a pessoa comprou o forno e não conseguiu fazer nenhuma peça. E acabou vendendo o forno praticamente novo pra gente, tá? Então, investe no forno? Sim, mas investe também em curso, né? Eu acho que o conhecimento, ninguém tira de você, tá? O conhecimento que quando, bem anos atrás, eu fazia bijuterias. Então, eu adquiri um conhecimento que, hoje em dia eu faço bijuterias num perfil bem diferente, utilizando a garrafa de vidro, mas aquele conhecimento que eu tive lá atrás, eu trago para hoje em dia e utilizo. Então, o conhecimento ninguém vai tirar de você, tá? Quando você puder, investe em curso, entenda bastante antes de você colocar os pés pelas mãos, né? Digamos assim, né? Entenderam o que eu quis dizer? A Lindalva entendeu, ó. O segredo está no forno. Fernando, você entendeu? Você tem alguma dúvida? Por exemplo, uma pecinha dessa aqui, qual forno você fez? Nesse? Qual? Essa peça. Eu fiz no azul, no grande. Mas dá pra fazer nesse? Dá pra fazer, mas não desse tamanho. Um pouco menor. No caso aqui, a gente falou aqui um ponto que é bem interessante. A gente tem, Fernando, vou focar aqui em você, Fernando, só para mim ter um nome para me se situar. Então, né, qualquer coisa, desculpa aí. No caso aqui, assim, na área do Fusion, tem vários modelos, vários tipos, uma infinidade de modelos e tamanhos de peça. Eu gosto de falar, eu gosto de, né, nas aulas, nos cursos que eu ministro, eu gosto de separar em somente duas categorias, dois formatos básicos de peça que eu acredito que fica mais fácil de você entender na hora de você pensar em adquirir um forno. Tem as peças do tipo horizontal, que são mais horizontalizadas, pegando assim como exemplo essa daqui, ó, ela é uma peça onde a maior parte dela está na horizontal. E peças verticais, que no caso é essa peça aqui, onde a maior parte dela, tá na vertical. Então assim, quando você for pensar, qual que é o tipo de peça que eu vou querer fazer? Qual que é o tipo de forno melhor que eu vou querer comprar? Então, para cada modelo de peça, cada dimensão de peça, existe o forno ideal para se fazer aquela peça. Por exemplo, e aí eu chego no que a Gi perguntou em qual forno que eu fiz aqui. Eu tenho um forno, a gente tem um forno aqui que ele é mais horizontal e um forno aqui que ele tem um espaço bem vertical. Então, no caso, focando aqui nas peças, se você for pensar em criar peças mais horizontais, você obviamente tem que pensar num forno, num modelo de forno onde você vai conseguir fazer essas peças mais horizontais. E a mesma coisa para vertical. Existem fornos do tipo baú, que são altos, assim, de porta frontal. Vou citar aqui como exemplo da Lindalva. A Lindalva tem um forno de porta frontal. Então o forno dela é mais vertical, ou seja, ela tem um bom espaço de trabalho na vertical. Ela consegue criar no forno dela peças mais altas. Já o forno marronzinho que eu tenho aqui, ele é mais horizontal. Ou seja, nele eu consigo fazer peças mais baixas. Acredito eu, não sei se está dando para entender. Então, assim, na hora que você for imaginar qual que é o tipo de peça, qual que é o tipo de mercado que você pretende atuar,
futuramente você quer atuar, você tem que pensar, poxa, quero criar peças mais horizontais ou mais verticais. Dependendo do tipo que você for fazer, e aí sim você volta a sua atenção para o forno. E aí você tem mais, digamos assim, a autoridade de chegar na pessoa que vai vender o forno e falar, ó, cara, eu quero um forno mais com espaço mais horizontal. Aí a pessoa vai falar, por que você quer mais horizontal? Porque os modelos de peça que eu quero criar são assim, 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 assado. Eu quero um forno mais vertical. Por que você quer mais vertical? Porque a pessoa que vai estar te vendendo, provavelmente ela vai, né, não sei, depende muito de cada vendedor, mas para que você, quando for, isso aqui que eu estou falando, é para quando você for comprar o seu forno, você não se arrepender. Verticais quanto peças horizontais, ou tanto peças horizontais quanto peças verticais, o melhor forno, que na minha opinião seria o ideal para você, seria mesmo assim o forno vertical, caso você queira criar esses dois modelos de peça. Por quê? Porque se você pegar um forno horizontal, você não vai ter altura. Então você, comprando um forno vertical, é quase certeza que ele vai ter as resistências nas laterais. E aí, com essas resistências nas laterais, você vai conseguir adicionar gavetas, ou compartimentos, ou andares, dependendo, né, do professor que vai ensinar. Mas eles são compartimentos onde você consegue colocar várias outras peças. E aí, dentro desses compartimentos, como o forno é muito vertical, tô rindo aqui da cara da Gi. Deu uma apagada aqui. Como o forno é bem vertical, você criando esses compartimentos, você consegue criar fazer queima de muitas peças horizontais. É. Acredito que eu falei muita coisa aqui, Fernando. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no chat que a gente responde Só aqui. fala aqui o tamanho daquele forno ali, o azulzinho grande, mais grandinho. Que foi onde você fez essa. O grande ele tem 53, 53, 40. Então, a gente tem um forninho aqui que ele tem... Como? 53, 53, 40. Que é o forno que a gente fez essa peça aqui, ó. É um forno bacana também. A peça, por exemplo, se você quiser fazer uma peça desse tamanho, né, aqueles vasos assim, já não vai dar nesse forno. Mas uma peça, por exemplo, igual essa daqui, ó, já dá, entendeu? Então, depende muito do que você quer fazer, igual o Evandro falou, depende muito do que você quer fazer. A Lindalva, que é a nossa aluna do nosso curso Fusão Perfeita, a gente deu suporte para ela na hora dela comprar o forno dela e a gente indicou esse forno devido às especificações que ela apontou pra gente. A gente indicou esse forno com a porta frontal, né? Fala, tá? Então, depende muito. Olha lá, o Fernando disse que entendeu tudo. E que tá estudando. Não, não é. Não, assim, Não é dessa pessoa. Não é que não é. A gente não indica, pelo menos que eu não conheço. Não, assim, não é que não é dele. A gente está focando aqui, Fernando, no modelo de forno, não na pessoa que fabrica. Então, assim, cada fabricante tem sua especialidade, sua expertise naquele material, naquele forno que ele produz. Então, a gente está focando aqui unicamente no forno. Quando você for comprar um forno, independente de quem você for comprar, é interessante você já chegar com a ideia. Eu quero esse forno para me criar isso daqui. Entendeu? E aí a pessoa vai falar, eu tenho esse forno. E você já chegando com a ideia do que você quer fazer com aquele forno, você tem menos chance de ser enganado. Né, a grosso modo, porque você já vai chegar com um entendimento, nem que seja básico, sobre aquilo que você pretende produzir e com base nisso aqui que a gente está te falando, aí cabe a você identificar, né, qual que é o melhor forno para aquilo que você pretende fazer. Mas se você quiser que a gente indique o fabricante, a gente indica também. Mas não é isso que você falou, não. A gente conhece, mas não é. Enfim. Ele apagou, a gente leu. Olho rápido
rápido e veloz esse olho aqui. Enfim. Assim, o forno, esse forno aí dele, eu não posso criticar, nem... Eu sou neutro porque eu já vi, né? Já fui lá, já vi o forno dele, já visitei muito o ateliê dele, mas assim, eu nunca vi, para ser bem sincero, eu nunca vi utilizando, ele usando. Então eu não posso falar assim que se é bom, se é ruim. Mas, assim, contextualizando, a gente indica geralmente dois fabricantes. Um a gente está falando bem mais, que eu já contei a história do nosso primeiro que a gente indicava mais, ele não tinha braço para atender os nossos clientes, então a gente teve que procurar outro fornecedor de forno. E aí a gente encontrou, eu conto a história tudo certinho no canal. Então a gente indica esses dois porque, igual a gente sempre fala, a gente gosta de indicar coisas que a gente conhece, né? Não adianta nada eu falar pra você que essa caneta aqui é boa, sendo que eu não conheço. E você vai olhar pra mim, por exemplo, lá, a Lindalva, ela comprou um forno de uma pessoa que a gente indicou. E aí, ó, ela tá falando, meu forno é ótimo. Imagina se eu tivesse indicado pra ela um fornecedor ruim, o que ela ia falar pra mim, pra gente que somos professores dela? A Gisele e o Evandro fez eu investir o puta de um dinheiro num forno e o negócio não funciona. O negócio é isso, o negócio é aquilo. Então a gente indica se a gente conhece, se a gente já testou, tá? É mais nessa questão. E também vale a pena ressaltar que não é só a qualidade do forno, mas tem que ter a qualidade da empresa, né? Imagina se eu tivesse indicado uma empresa ruim para Lindalva e a empresa fizesse alguma coisa que não fosse legal, né? Ia ficar com cara de taxa também. Então, assim, além do produto ser bom, a empresa também tem que ser boa, porque senão a gente não indica. É. Então, com cotações. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Ó, a gente iniciou aqui a live num tema, já estamos em outro, totalmente diferente, mas assim, se vocês tiverem, já que a gente está no assunto de forno, se vocês tiverem dúvidas sobre o forno, qual que é o melhor forno, vocês fiquem à vontade. A questão de modelo, de formato de forno, eu acredito que aqui ficou bem claro. A Lindalva falou que o suporte que a gente dá é fora de série. Tá vendo, gente? Quando a gente fala, né? Quando a gente abre inscrição para o nosso curso, que a gente fala aqui, a gente meio que vai pegar na mão do aluno até ele aprender, é verdade, não é da boca para fora. Tá aí nossa aluna Lindalva que tá falando isso. Por quê, gente? O sucesso do nosso aluno é o nosso sucesso. Então, assim, o meu aluno tem que fazer sucesso, tem que se dar bem, tem que vender, tem que conseguir fazer as peças que a gente mostra aqui, porque é através dele que outras pessoas vão conhecer nosso trabalho, entendeu? Então, a gente pega mesmo na mão do aluno até ele conseguir, a não ser que ele não queira. Se o aluno não quiser, não adianta, né? Mas se ele quiser, a gente vai estar sempre disponível para tirar qualquer dúvida e para ajudar ele a chegar aonde a gente prometeu que ia chegar, que é fazer as peças com a garrafa de vidro, tá? Vocês já usaram vidro de perfumes no Fusion? Já. Ele funde normal. Ó, questão A. Como que é que eu vou falar aqui? Fala daquela peça que você fez mó da hora com aquele vidro de perfume. Assim, não, mas não foi fusão. Ah, tá. É porque foi... só... Eu fiz uma peça, né? Eu não vou falar aqui como que é o formato da peça. Enfim, eu fiz uma peça usando só vidro de perfume. Era uma peça, o bicho. Você entrava dentro dela e brincava e girava. Nossa, era... Enfim, não vou dar mais spoiler não. Ela foi usada num episódio de uma novela da Globo. Eu não lembro exatamente qual que é a novela, mas a abertura começava assim, era bem antiga essa novela. Como tinha sucata, tipo reciclagem na abertura da novela. Aí a câmera ia passando assim por uma favelinha feita de papelão, ia subindo e mostrava assim de cima uma silhueta de um casal. A peça foi utilizada no primeiro episódio dessa novela. Não lembro se foi primeiro, segundo ou terceiro. Mas enfim, foi utilizada no episódio dessa novela. E foi feito com vidro de perfume, sem fusão, somente com furo. Pessoal.
Mas enfim. Mas dá pra fazer fusen com vidro de perfume também. Inclusive, é uma... Posso... Inclusive, eu acho, quando a gente cria produtos com apelo emocional, meu, você agrega valor ao seu produto. Por exemplo, às vezes o Evandro me deu um perfume quando ele foi viajar para Paris. Ó, você em Paris. E aquele perfume tem um significado para mim. E de repente acabou o perfume. O que eu vou fazer com o frasco? Jogar fora. Então, o artesão ele tem que ter essa sensibilidade de criação. O que eu posso fazer com um vidro de perfume? Entendeu? E dar esse produto, mostrar esse produto para o cliente, porque aí eu posso criar alguma coisa com vidro de perfume que tem um significado afetivo para a pessoa, meu. Então, às vezes a pessoa fica assim, mas o que eu vou fazer? Tá aí uma ideia, gente, vidro de perfume, fazer alguma coisa criativa, com apelo emocional para a pessoa usar aquele. E a pessoa, imagine, seu cliente vem, traz o perfume, o vidro de perfume, o frasco, para você criar algo para ele. É inexplicável. E fora que essas coisas não têm preço, ou seja, você pode cobrar o valor que realmente vale, entendeu? Isso, e a mesma coisa vale para a garrafa de vinho, né? Porque tem aquele apelo emocional, a gente tomou esse vinho quando a gente foi viajar, sei lá, alguma coisa nesse estilo, primeiro né? Encontro, garrafa de vinho, champanhe. Eu tinha uma garrafa, vou contar uma história rapidinha aqui. Eu tinha uma garrafa de vinho de quando eu morava no Paraná, eu sou técnica em agricultura. Parece que não sou, mas sou. E aí eu ganhei uma garrafa de vinho. Parece que não é. Eu ganhei uma garrafa de vinho na minha formatura. E eu guardei a garrafa de vinho e falei, eu vou abrir essa garrafa de vinho no momento especial da minha vida. E no momento especial, que foi quando eu conheci o Evandro, eu abri essa garrafa de vinho, a gente tomou o vinho, mas imagine se a gente tivesse criado alguma coisa com essa garrafa. Então ela tem um apelo emocional, além da minha formatura, quando eu conheci o Evandro. Então tem várias pessoas que têm esse apelo emocional, seja por perfume, seja por garrafa de vinho, e aí tá um mercado que você pode atuar, tá? O que você ia falar? Questão a vidro, mas com tudo isso aqui que a Gi falou... Alucinou? O que eu vou... Isso, a Gi começou a ver os devaneios dela aqui. Normal. Com tudo que ela falou, isso aqui que eu vou pontuar vai estar até meio que fora já de ordem, mas... Questão a como que você vai saber se o vidro é ou não compatível com a fusão. Eu só estou lembrando aqui de dois tipos de vidro que não são compatíveis com a fusão. No mais, você consegue utilizar todos. Quais são os que não são compatíveis? O vidro temperado, por causa da alta resistência dele, por causa do processo de tempera. Se você levar um vidro temperado para o forno, primeiro que você não vai conseguir cortar ele ali na mesa. Então, se você passar o riscador, ele vai estourar. Pergunta como que eu sei? Se você levar ele para o forno, a placa inteira, o forno ele vai elevar a temperatura. Quando chegar próximo dos 530, 600 graus, o vidro que antes era reto, ele vai começar a fazer isso daqui, ó. Vai começar a entortar, não entortar. Isso, ele vai começar a entortar, ele vai querer fazer esse movimento aqui, ó. E como ele tem muita pressão nele, corre-se o risco dele estourar dentro do seu forno. E aí eu pergunto, você pagando 8, 9, 10 mil reais em um forno, você arriscaria tentar um teste curvando um vidro temperado, sendo que corre o risco dele estourar dentro do seu forno? Eu tentei isso e não... tentei uma vez, tentei duas e não subi muito a temperatura, porque eu pensei, se esse danado estourar dentro desse forno aqui, já era. Eu perco toda a estrutura dele, a estrutura interna. Enfim, o vidro ele vai fazer isso daqui. Então o vidro temperado ele não é compatível com a fusão. De novo, primeiro que você não vai conseguir cortar ele com o cortador. Segundo, porque ele não vai aguentar essa subida de temperatura no forno convencional de fusing. Outro vidro que não é compatível com a fusão, isso entre aspas, é o vidro laminado, por causa o plástico que tem entre os dois vidros que deixa ele mais resistente. Então, com esses dois vidros você não consegue fazer a fusão. O laminado você consegue se você conseguir
retirar essa camada protetora do meio. Mas, bicho, isso vai ser um trabalho imenso para você conseguir separar as duas placas. Então é mais fácil falar, não é compatível, porque você vai economizar tempo, do que eu falar, e tenta aí, se vira para tirar isso daí. No mais, vidro de perfume, pote de azeitona, de picles, de palmito, enfim, até aqueles vidrinhos de... Paquinha de bebê? Não, de amostra. Ah, de perfume? Isso. Amostra de perfume. E esmalte também, né? Vidrinho Vidro de esmalte também. Você consegue criar muito... Lâmpada, aquelas lâmpadas fluorescentes, que é de vidro, aquelas que tem um gás que, se quebrar e respirar o gás, dá dor de cabeça. Aquelas brancas lá, aquele vidro. Qualquer outro vidro. Lâmpada, vidro de lâmpada também, é tudo compatível. Claro que quanto mais fino o vidro, mais frágil vai ser a tua peça. Então, por exemplo, eu não arriscaria pegar um vidro de lâmpada e criar um acessório, por exemplo, que vai ficar muito fino, vai ficar muito sensível e para um acessório que fica mais ou menos nessa região aqui, vai ser deveras perigoso. Então é mais fácil vocês focarem em vidros de pelo menos 2 milímetros de espessura, seja ele qual for. Até vidrinho, aquele vidrinho de amostra de perfume, eu já vi pessoas criarem pingentezinhos com ele. Então você consegue também, é bem simples, caso você queira utilizar somente a cor natural dele, eu garanto que vai ficar algo bem interessante de se ver. Para você que já é iniciado na técnica do fusing, talvez não, talvez vai ser algo meio que banal. Mas para quem vai ver aquele vidrinho amassado a primeira vez, cara, isso ali vai chamar bastante atenção. A pessoa vai ficar bastante curiosa de como que você conseguiu fazer aquilo. E aí você vem com seu peixe, apresenta e vende. E aí, caso você queira pigmentar, basta você pigmentar lá dentro, pronto. Acho que basicamente, acho que ficou claro a questão do se o vidro é compatível ou não. Acho que sim. O que você acha? Ficou. O vidro compatível com... só para explicar aqui, com incompatibilidade, a gente não está falando de incompatibilidade, tá, gente? A gente está falando do vidro e colocar lá no forno e esquentar o bicho. A gente não está falando de incompatibilidade de vidro, que é quando, por exemplo, eu faço uma peça dessa daqui e por eu não conhecer a técnica, ela quebra no final. Isso é incompatibilidade, tá? É coisas diferentes, só para ficar bem claro aqui, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, deixa eu ver. Henrico. Oi, Henrico. Um abraço, Henrique da freguesia do Ó. Tentei comprar a mufla. Fernando, o que ele falou? Fernando, acredito que admiro uma mufla e um micro... acredito que adquirindo uma mufla e um micro-ondas de potência acima de 1.500 watts, abrir os caminhos do fusing. Seguinte, Fernando, a questão da potência do micro-ondas, aqui eu vou falar uma coisa, pessoal, todo mundo que está assistindo aqui, é o Evandro falando com base na experiência do Evandro, Evandrinho, indo lá e pondo a mão na massa. A potência do micro-ondas, ela afeta o desempenho da mufla? Afeta. Mas quando você entende perfeitamente como que funciona a mufla, como que você consegue utilizar ela de forma que em um micro-ondas com 800 watts, que é o que eu tenho aqui, você consegue tirar uma peça em cerca de 5 minutos de queima. Lembrando, pessoal, eu consigo tirar uma peça em 5 minutos de queima porque eu já entendi como que funciona o esquema da mufla, como que você consegue utilizar ela de forma correta para que isso aconteça. Caso contrário, é bom vocês focarem mesmo na potência do micro-ondas. No caso, Henrique, tentei comprar a mufla, mas está bem caro. Só para terminar aqui do Fernando, que a gente está vendo as mensagens do YouTube, tá, gente? O pessoal do Instagram. O Fernando tá falando o seguinte: acredito que adquirindo uma mufla e um micro-ondas de potência acima de 1.500 watts abre o caminho no o caminho no fusing. Então foi isso que o Evandro respondeu. Se você está começando e não quer investir muito em um forno, você tem que entender o seguinte: a mufla, ela dá para você começar com certeza, tá? Porque tudo depende do seu
da sua boa vontade de fazer o negócio acontecer. É o primeiro passo, pode dar certo. Só que você tem que entender que ela vai ter limitação. Então é óbvio que você não vai conseguir fazer peças muito grandes dentro da mufla. Então você vai ter que respeitar a dimensão da mufla. É só isso. Mas fora isso, dá para você trabalhar com a mufla, tá? Então dá para você começar assim e faz um planejamento. O importante da mufla é que você tem que cuidar da sua mufla, fazer a manutenção da mufla. A mufla, eu vou ousar dizer que ela não é que ela é frágil, mas você tem que ter mais cuidado. Se eu tiver errado, me corrige. Corrige. Você tem que ter mais cuidado do que o forno, porque ela é um pouquinho mais. É uma coisa que exige manutenção. Não é uma coisa que nem o forno exige manutenção, mas é menos. A mufla é mais. Ela dura bastante? Depende de você, depende do seu cuidado e se você fazer manutenção, tá? É só isso, mas dá para começar assim com a mufla, tá? Agora vamos aqui pro Henrico, aqui no YouTube. Estou. Primeiro lá, o Henrico falou sobre os valores da mufla, né? Que as muflas são caras e tá. Com relação à mufla, gente, a gente está até tentando fazer uma parceria com uma empresa para ver se ele consegue fazer uma mufla em parceria com a gente, porque mufla é uma coisa meio que complexa. Por quê? Tem uma pessoa que eu indico? Tem. Só que, como é que eu posso dizer? Preciso de uma. Ele tá esperando. Ele tá esperando que eu vou falar, né? Eu gostaria de ter mais uma outra opção para falar, ó, tenho esse e esse, você escolhe, tá? Essa que a gente indica, a pessoa vende um pouco mais barato do que outras pessoas, outras vendedoras que a gente encontra no mercado. Ela é um pouco mais barata, tá? Mas uma coisa que a gente tem sempre que ter em mente que cuidado com você comprar as coisas pelo preço, porque às vezes o barato sai caro, tá? Se você não souber a procedência, né, de onde você está comprando, se realmente aquilo é bom ou não, às vezes você vai querer economizar e acabar gastando mais. Então, cuidado com essa questão de só ir pelo preço. Vai pelo preço, mas dá uma pesquisada, vê as pessoas que já usaram o produto daquele fornecedor ou não, e assim por diante. Não vai só pelo preço, tá, gente? Tem mais alguma pergunta dele aí? De quem? De Fernanda? De alguém. Aqui o Henrico, deixa eu ver aqui, vi muitas garrafas jogadas, tem muitos bares, me dá muita tristeza, tem várias garrafas jogadas, eu estudo casting, Mini Boss e agora o Fuse, um diagrama de box 3D, só achei o rapaz que faz... Bom, no caso aqui, o Henrico está falando no YouTube que já encontrou algumas muflas para comprar, só que o valor dela é muito alto. Realmente, né, dependendo de onde você vai comprar, do material que ela é feita, o valor é bem salgadinho mesmo. Principalmente se a mufla é importada. Que aí você paga em cima, além dos impostos de fora, os impostos daqui, ainda paga a taxa de importação. Então assim, só achou um rapaz que faz na Paulista. E ele cobra R$300. Bom, assim, Henrico, no caso aqui do valor, eu não sei exatamente qual que é o material que ele utiliza, tanto para a estrutura da mufla quanto para a camada de aquecimento. Então eu não posso falar aqui se ela é boa ou ruim. O que a gente pode falar é isso aqui que a gente falou para vocês. Vocês têm que tomar um pouco de cuidado com a questão não somente do valor, mas também do manuseio dela. Por que eu falo isso? Porque teve uma pessoa, ela me mandou foto faz pouco mais de 2 anos. Ela comprou uma mufla de fora, né, uma mufla profissional de fora, então ela importou esse material aqui para o Brasil, e se eu não me engano, no segundo uso, a mufla já partiu no meio. Inclusive eu até fiz vídeo aqui no canal onde eu mostrei a imagem que ela mandou para mim, pedi permissão, claro, e mostrei. Não falei de quem era.
E assim, no segundo uso, partiu no meio. Ou seja, ela pagou um valorzinho salgado para trazer essa mufla de fora para dar problema logo no segundo dia de uso. Então, assim, eu não quero julgar aqui se a pessoa utilizou bem ou mal a ferramenta. O que eu quero frisar aqui, e a gente já frisou muito, é a questão do cuidado que vocês devem ter durante o manuseio da ferramenta. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo bem simples. A mufla ela tem um espaço interno dela, né, onde você coloca a peça e a camada de aquecimento, que é do lado, aquela partezinha preta. Quem já viu foto de mufla aí por dentro, viu que ela tem uma camada preta assim nas paredes. Aquela peça ela tem que ficar centralizada. Porém, se por acaso você utiliza a mufla de uma forma errônea ou organiza a peça lá dentro de forma errada e durante o processo de fusão aquela peça derrete demais a ponto do vidro encostar na camada de aquecimento, ele vai se fundir junto à camada de aquecimento. E você vai acabar perdendo, além da sua peça, parte, na melhor das hipóteses, parte dessa camadazinha de aquecimento. E aí uma mufla onde um lado dela está desfalcado, digamos assim, ela não vai como que é? Ela não vai fundir a peça de forma tão uniforme como ela fundiria sem esse desfalque na camada de aquecimento. E inclusive, gente, a gente tem um curso que a gente ensina você a cuidar da sua mufla, que se chama Manual da Mufla. Inclusive é um curso bem baratinho, tá? Que você vai saber como fazer a manutenção da mufla e tudo mais, tá? Vamos ver aí se tem alguma coisa aqui no Instagram, vê ali. Não tem. Tô de olho aqui. No Instagram? Não tem não. A Lindalva falou que tá fazendo... Desce um pouquinho. Estou fazendo colar de vidro de vacina. Vidro de vacina? Depois você me manda a foto pra eu ver. É uma garrafinha de vacina. Tem mais não. No caso aqui, então... Calma, deixa eu terminar, deixa eu ver aqui. O Hamilton perguntou onde comprar o curso. O nosso curso, a gente vai abrir turmas, a próxima turma vai ser... Dia 27. A próxima turma vai ser dia 27. A gente não deixa o carrinho para esse curso Fusão Perfeita aberto, porque, como a gente disse, a gente gosta de dar o suporte para o nosso aluno. Então, a gente abre de tempos em tempos. O próximo vai ser dia 27, desse mês agora de junho, né? Uhum. No caso aqui, o Henrico, no YouTube, está falando que ele viu que tem pessoas que alugam os fornos também. Inclusive, pessoal, se você já tem um ateliê, se você já tem um ateliê, já tem um forno, você também consegue ganhar dinheiro, não somente com a criação das peças, mas com o aluguel dele, porque tem muitas pessoas, inclusive algumas que estão acompanhando a gente aqui, que querem começar, já provavelmente tem muitas ideias do que fazer, só que o forno é um empecilho. Então vocês podem entrar em contato com essas pessoas que já têm forno e alugar o forno deles. Eu não vou falar aqui a questão de preço de aluguel de forno, porque eu não quero colocar preço na casa de ninguém. No ateliê de ninguém. No ateliê de ninguém. Mas vocês que não têm, podem entrar em contato com quem vocês sabem que tem, e aí negociar com eles o aluguel do forno, que é, enfim, não vou entrar muito em detalhe aqui para não sugestionar. O Henrique falou... gente não aluga forno, Henrique. O Henrique tá perguntando se a gente aluga o forno. A gente não aluga. É bem caro, sim. De fato é meio caro, meio salgadinho. Mas, como eu falei aqui, a gente não quero sugestionar preço. Mas, deixa eu ver, também de gás não é barato, né? No caso aqui de fornos a gás, Henrique, eu não sei dizer exatamente quanto que é valor de compra nem aluguel, porque tudo pode variar de acordo com o valor do gás, naquela localização onde a pessoa mora, se é encanado, se não é, se é de botijão, se não é,
E também com o tamanho, a dimensão do forno e a dimensão do forno, porque isso também pode influenciar na hora do aluguel. Por exemplo, eu tenho o forninho aqui de, sei lá, 30, 30, 20, 15. 30 por 30 por 15. Com certeza, se eu fosse alugar esse forninho, eu cobraria menos do aluguel dele do que o forno 53, 53, 40. Porque o espaço é diferente, o tamanho é diferente, o consumo de energia é diferente. Então os valores eles vão variar de acordo com... Eu acho que ficou... E nem é só isso, tá, gente? Tá, eu já vou falar aqui, porque às vezes a pessoa que tá assistindo a gente tem forno e quer alugar. A pessoa não vai cobrar seu, tá? Geralmente, só o forno. É o espaço, porque você vai estar trabalhando no ateliê da pessoa. Isso você tem que ter em mente. A não sei que for um amigo ou uma amiga que tem um ateliê, aí beleza, mas se não, ela vai cobrar o forno, claro, né? O valor da queima e tudo mais, e vai cobrar você tá ali no espaço da pessoa, porque querendo ou não, você vai estar ali, né? No espaço da pessoa, enfim, tá? Então você tem que pensar que ela vai, pelo menos eu cobraria, tá? Se eu fosse cobrar. E também questão material. Se você precisar, vamos supor que no aluguel você só está com a ideia, você não tem nada. Então o aluguel tem várias nuances que mudam o valor de acordo com o que você vai fazer lá. Por exemplo, se você for alugar o forno só para queima, você vai estar alugando só o forno. Então você vai lá, lindo e belo, coloca lá, coloca a sua programação. Ah, Evandro, eu não sei qual que é a programação. Provavelmente a pessoa ela pode ajudar você a configurar uma programação lá sem cobrar nada, mas alguns profissionais eles vão te cobrar como se fosse uma mentoria. Ó, Henrique, você trouxe aqui suas peças, não sabe a sua programação. Para mim queimar tuas peças, eu vou cobrar tanto. Porque por mais que seja o Henrique que vai estar lá ligando o forno, o conhecimento está vindo da pessoa que vai estar alugando. Então é bem provável que quanto mais você precisar daquele artesão, daquele espaço, daquele ateliê, maior vai ser o preço do seu aluguel. Então assim, vai citando como exemplo quando a gente alugou um forno ano passado para executar, para finalizar um projeto. A gente alugou somente o forno e ganhamos de brinde, digamos assim, parte do espaço. O conhecimento era nosso, o material era nosso, tudo era nosso. A gente só alugou o forno e ganhamos um pedacinho do espaço. Se em algum momento a gente chegasse na pessoa e pedisse informação sobre alguma coisa que a gente fosse fazer, a pessoa ia cobrar direito dele, tá? E não tá errado, ia cobrar pela mentoria. Porque, pessoal, veja só, quem já está imerso aqui no universo do Fusing vai entender perfeitamente o que eu vou falar aqui. Às vezes, uma dica, uma coisinha só que você aprende de novo, diferente daquilo que você já sabia, faz toda a diferença no trabalho que você vai estar executando. Eu mesmo já comprei livros de Fusing onde eu paguei bem caro, muito caro, e dali eu tirei somente uma dicasinha que mudou tudo. Ou seja, o livro inteiro, o valor só valeu, no meu caso, só valeu o valor que eu paguei porque eu tive ali uma dicasinha diferente de tudo que eu sabia. Bem simples, por sinal, mas diferente que mudou tudo. Então, basicamente, a questão do valor de aluguel tem essas nuances aí. Não somente essas, mas há outras também. O nosso canal como é que tá a gente no Instagram? Aqui, ó, canal Fusing. Obrigado, Fernando, por ter respondido. Canal O Fusing, de Fusing. Digitei. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Senão a gente vai encerrar por aqui. Eu acho que ficou bem clara a live de hoje. Que é que a gente quis mostrar para você essa oportunidade. No caso aqui, ó, o Fernando está falando que encontrou um fornecedor de muflas em tamanhos variados, de boa procedência, porém os valores giram em torno de R$ 450 a R$ 1.150, nos tamanhos mini, P, M e G. Ó, Sim. Nossa, 1.000 lá vai cacetada uma mufa? Assim, tem os tamanhos também. Ah, tá. Porque o tamanho vai ser maior de acordo com o tamanho
no material. Assim, Fernanda, as muflas dela, não vou criticar não. Assim, a gente tem alguns retornos sobre o, o material que ela vende. Assim, vai de você, cara. Pesquisa, né, sobre aquilo que você... Tudo isso que a gente está falando aqui, cara, vocês têm que pesquisar. Porque assim, eu e a G, a gente tem que tomar muito cuidado, e eu tenho certeza que vocês vão entender, com o que a gente fala, de quem a gente fala e quem a gente realmente indica. No caso dessas muflas, eu não vou falar, eu vou me manter neutro, porque eu, Evandrinho, de fato, nunca peguei ela aqui, nunca adquiri uma para me poder falar, ó, é boa ou não é. Nunca testamos. Nunca testamos. A gente já teve retorno dos dois lados. Tanto gente falando, nossa, é muito boa, quanto gente falando, não presta. Então, assim, como teve gente que falou que é boa, muito boa, tem gente que fala que é ruim, muito ruim, a gente não sabe se realmente é a mufla ou é a pessoa. Que tem isso também. Às vezes você pode estar com uma Ferrari na mão. Se você não sabe dirigir e vai dirigir ela, o risco de você bater é bem grande. Então, eu acho que ficou claro isso daqui. Informações valem muito mesmo. Deixa eu ver. Eu só achei a Gisele. Canal Ó, o Henrique falou que tá estudando para fazer um forno e uma mufla. Inclusive, no nosso curso Fusão Perfeita, a gente fala dos materiais necessários para você confeccionar sua própria mufla. E falando de forno, a gente tem uma aluna do nosso curso Fusão Perfeita também, que ela fez o próprio forno dela de Fusen, hein? Assim, Henrico, questão ao forno, cara, vai na fé. Vai na fé que eu sei porque assim que eu comecei no Fusion, eu aprendi a fazer esse danadinho assim. Pessoal, eu não vou ensinar vocês a fazer forno, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, eu não vou ensinar. Mas assim, se vocês conseguirem fazer o forno de vocês, eu e a Gi, no canal, pode ver que a gente está dando muita visibilidade ao tema Fuse, a trabalhos feitos com essa técnica. Então, cada vez mais está chegando pessoas, estão aparecendo pessoas interessadas em iniciar. Se elas estão interessadas, elas precisam desse material, seja o forno ou seja o mofle. Se elas precisam desse material, elas vão procurar comprar. Se vocês conseguem fazer a mufa e o forno, vocês são um potencial fornecedor para esse grupo de pessoas, que, diga-se de passagem, é bem grande. Ou se você for fazer o seu forno, para você começar, né, até você juntar um dinheiro para comprar um também, gente, quando o Evandro começou, né, apesar que era um forno que tinha na época, mas era um forno que não tinha nem controlador, entendeu, né, Evandro? Não tinha nem controlador, e hoje a gente tem os nossos fornos aqui, tem controlador e tudo mais. Mas, quando a pessoa quer, não tem limites. Eu quero ir pronto e vou fazer e faz. Então, vai depender de você, exclusivamente de você, tá? Então, gente, acho que a gente vai encerrar por aqui, né? Porque... Você conhece os ovos de Fabergé? Sim, Henrique, conheço. Uhum. Os ovos imperiais. Bom, para não ficar muito perdendo... Ó, o Henrique, eu acho que... não sei se você conheceu a gente agora ou não, mas tem bastante vídeo no nosso canal que a gente fala bastante coisa. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar mensagem lá, que à medida do possível a gente vai respondendo. Ou se não, se dependendo da dúvida, a gente pode fazer um vídeo falando sobre a dúvida. É importante também, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, tá? Mas a semana que vem a gente está fazendo uma semana de live. A semana que vem também vai ter live. Manda mensagem pra gente da sua dúvida. Quem sabe também a gente pode fazer uma live falando sobre a sua dúvida, tá? Quero fazer essas joias aqui. Bora fazer joias, você vai ganhar muito dinheiro. Um colar, você dependendo da peça que você vai fazer, você ganha um colar, você pode vender ele em média por R$200, que é os valores dos colares que eu vendo, tá? Bora fazer colar, bora fazer bijuteria de vidro que dá um bom retorno, tá?
Tá bom, eu vou olhar lá no seu Insta depois. Tá bom, gente? Tá bom, Henrico? Então tá bom, gente. Boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente até agora. Faz 1 hora que a gente tá falando. E a gente vai se falando, tá? Boa sorte pra vocês. Já deu tudo certo. Bom, pessoal, obrigado por novamente vocês terem disponibilizado um tempinho de vocês para ver o que a gente tem aqui para falar. Espero que a gente tenha trazido, né, algum conhecimento, né, com base na nossa experiência que ajudasse vocês nessa empreitada aqui, né, e espero que a gente tenha contribuído mais uma vez. Os horários das lives são sempre às 19h30, tá? No Instagram a gente sempre fala se vai ter live ou não e fala o horário. Amanhã o Evandro pediu para mim não falar, mas a gente não sabe se vai ter ou não, depende muito de algumas questões. De algumas questões, ambientes, mas geralmente a gente coloca. Para de ver pra mim com essa cara, para eles entenderem que não é porque a gente não quer. Mas a gente sempre coloca lá no Instagram, no Stories, se vai ter a live, tá? E o tema da live, tá bom? Mas sempre às 19h30. Beleza, gente? Grande beijo. Você viu aí, né, Henrique? E até mais. Pessoal, grande abraço para todo mundo. Tenham uma boa noite. E isso! É isso aí, o Henrique entendeu. Entendeu, né, Henrique? O Henrique é esperto. Eu tenho que mediar aqui algumas situações. Valeu, boa noite.